Cláudio, um prazer te receber. Tudo bem com você? Faltou ligar o microfone. Tudo bem? Agora sim. Obrigado, prazer é todo meu. Agora vamos lá. Vamos lá, Cláudio. Inclusive, o nome do seu podcast tem tudo a ver com esse discurso que a gente ouviu, esse trecho do discurso de Lula, agora ontem, né? Na verdade, foi quinta-feira esse discurso, mas que ele fala sobre a política seu caminho, né? Sem política não há salvação. E eu queria te ouvir, porque há críticas em relação ao que foi feito no Congresso, esvaziando, né, as pastas do meio ambiente e de povos indígenas. E Lula agora parece que está trabalhando para mediar, de certa forma, essa relação governo, Congresso e principalmente Arthur Lira, né, o presidente da Câmara. Ele que parece que vai tentar mediar essas relações. Como que você vê isso? Você acha realmente necessária essa presença de Lula nessa mediação, já que tivemos esses probleminhas com a relação governo por conta do esvaziamento das pastas? Vamos lá. Bem, primeiro, realmente, a fala dele tem tudo a ver aí com o nome do canal, com o espírito, né, que anima o canal. Até alguns amigos aí mandaram me escrevendo, mencionando essa fala do Lula e fazendo a relação entre as coisas, né? Agora, indo para a questão particular aqui, substantiva, né, referente a esse desmembramento, né, dos ministérios, né, tanto no caso do Ministério dos Povos Originários, como no caso do Ministério do Meio Ambiente. Acho que, claro, tem algumas outras coisinhas, o COAF, que permaneceria no Banco Central, que nem acho que é disso tudo o mais sério, né? O COAF pode fazer o seu trabalho também no Banco Central, esse nem é o grande ponto. Agora, desmembrar o meio ambiente, desmembrar os povos indígenas, tirando até mesmo a FUNAI, né, do guarda-chuva dos povos indígenas, que é o dos povos originários, né, para fazer menção ao nome correto, seria uma coisa completamente absurda, né? Agora, mostra em grande medida qual é a dificuldade que o governo vai ter com esse Congresso, né? Eu acho que a gente tem que colocar a coisa no seu devido contexto. Nós nunca tivemos, desde a redemocratização, um Congresso tão à direita como esse, né? Esse foi o Congresso mais à direita já eleito. Não só com aquele núcleo de uma extrema-direita, antidemocrática, golpista, lá alinhada aos bolsonaristas, né? E a gente pode falar que esses aí estão em torno de uns 100 deputados, que não é pouco, alguma coisa como 20%, por exemplo, da Câmara dos Deputados, né? No Senado é um percentual parecido, basta olhar o número de senadores que se elegeram na esteira do bolsonarismo nas últimas eleições, que o bolsonarismo teve um desempenho muito bom, né, do ponto de vista eleitoral, nessas eleições de 2022 para o Senado. Então, é realmente um cenário hostil, né? E mais, né, os partidos à direita, mas, digamos, com os quais dá para conversar, que compõem o chamado centrão, também estão mais ideológicos hoje do que foram no passado. Então, aquela ideia de, vamos dizer, uma adesão mais fácil em troca de indicação para certos cargos, em troca da liberação de algumas verbas, não que isso tenha perdido importância, continua tendo alguma relevância, mas isso hoje é ofuscado por um apego mais ideológico desses partidos. Então, é um cenário realmente hostil ao governo. Daí vem grande parte dessas dificuldades, daí vem as mudanças nas propostas do governo, seja, por exemplo, no marco fiscal, seja agora nessa questão da organização do governo. Claro que tem espaço ainda para negociação, né? Acho que o presidente Lula, na fala aí desse discurso, justamente o que ele está apontando aqui, pelo jeito, vai tentar conversar para evitar que a coisa avance nessa direção. O próprio presidente tem, no caso da medida provisória convertida em lei, a possibilidade de usar do veto, então ele pode vetar certas transformações. Imagino que, vetando, isso volta para o Congresso, aí precisa ver como é que vai ficar, mas, claro, isso ainda também tem que passar pelo Senado, né? Pode ser que o Senado ele não mantenha essas mudanças da Câmara, então ainda tem mais uma etapa de negociação pela frente. De qualquer maneira, é um cenário difícil, é um cenário complicado, né? E mostra o que vão ser os próximos 4 anos, eu diria. Isso não é apenas um momento. Isso independe da capacidade de articulação política do governo. É uma dificuldade objetiva. Claro, se o governo errar na articulação política, fica pior, né? Tem que fazer aí uma estratégia de redução de danos dentro desse contexto. E para isso, evidentemente, para fechar, é claro que a entrada do presidente no jogo é essencial, né? No nosso presidencialismo, o presidente tem um papel crucial de organizar uma base de sustentação no Congresso. Quem não soube fazer isso ou não fez isso deliberadamente, se deu mal. Eu acho que foi o caso da ex-presidente Dilma, que não tinha exatamente o perfil de elaborar esse tipo de atuação, né? Ela não tinha esse traquejo de relação com o legislativo. É o caso também, de outra maneira, muito diferente do Bolsonaro, que abdicou de fazer isso. Mandava projeto para o Congresso e falar, agora não é problema meu, é problema do Congresso.
esse espaço foi sendo ocupado, o Congresso foi se empoderando, né? Mas o presidente tem ainda que exercer esse papel, mas já num contexto de Congresso mais forte do que foi no passado. Então, é um cenário diferente que o Lula 3 enfrenta comparado aos 2 governos anteriores. Professor, eu ouvi uma análise mais cedo de que o governo Bolsonaro negociava muito diretamente com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E já o governo Lula tende a negociar com os deputados e senadores de uma forma mais genérica, sem centralizar tanto o poder com os presidentes da casa. E isso enfraqueceria, inclusive, os presidentes da casa, principalmente Arthur Lira, que tem sido essa peça mais problemática, né? Você concorda com essa avaliação? Você acha que é um enfrentamento direto, talvez, a Arthur Lira ou não? Olha, eu não sei se é um enfrentamento, mas é necessariamente uma negociação direta com o Arthur Lira. Né? E isso tem a ver com o que eu acabei de falar aqui, né? Que como você teve o presidente Bolsonaro abdicando da sua função de coordenador da coalizão, ele acabou transferindo esse papel para outro. Para quem foi? Para o presidente da Câmara dos Deputados, principalmente. Eu digo principalmente por quê? Porque todo projeto de lei que vem do Executivo entra no Congresso pela Câmara, começa a sua tramitação na Câmara. Então, ela tem um papel estratégico e o presidente da Casa tem um papel estratégico por isso. Eu lembraria que já na primeira metade do governo Bolsonaro, ainda com o Rodrigo Maia, você já tinha as pessoas falando num parlamentarismo branco. Né? E isso vinha da onde? Vinha dessa ideia de que, embora você não tivesse um parlamentarismo ou um semipresidencialismo branco, né? Nada disso oficial, na forma da lei, você tinha isso na prática. Porque o presidente abdicou de liderar, ele acaba deixando isso na mão do presidente da Câmara, principalmente em boa parte também na presidência do Senado, mas mais na presidência da Câmara, e a consequência disso é que ele acaba tendo que... primeiro uma coisa, ele acaba empoderando essa figura. Hoje o presidente da Câmara é o grande articulador político, já tinha importância na agenda, definir a pauta, mas hoje, sobretudo depois que se instituiu o controle maior do Congresso sobre orçamento, isso começa lá em 2015 com emenda impositiva de deputado individualmente, o deputado ou senador, depois vem com a emenda de bancada estadual, depois culmina no orçamento secreto, que mesmo derrubado pelo Supremo, acabou ainda mantendo uma estrutura em que o Congresso tem mais controle sobre o orçamento do que tinha no passado. Quem tem a capacidade de coordenar esse jogo do orçamento, no caso, o presidente da Câmara e o relator, que é sempre alguém da sua confiança, da confiança do presidente da Câmara, ele acaba se empoderando. Ele ocupa, inclusive, o lugar que antes era dos líderes partidários, que tinham meios ali para disciplinar, para organizar suas bancadas. E hoje isso é feito a partir da presidência da casa. Então, claro que negociar com Lira acaba sendo fundamental. Acho que é por isso que muita gente ainda está imaginando essa coisa de um semipresidencialismo informal, né, que a gente teria aqui. Eu acho que a gente pode chamar, talvez, até mais de um governo congressual, mas como esse presidente resolveu governar, ele tem pretensão de governar diferentemente do Bolsonaro, talvez a ideia de um governo congressual, aí sim, ceda espaço para um semipresidencialismo informal. Acho que é nesse jogo que a gente está hoje.